Se você assistiu Cavaleiro dos Sete Reinos, acompanhou Duncan e Egg e os torneios cheios de intrigas, então você já esteve muito próximo de uma rebelião. Uma rebelião que ajudou a moldar todo o destino de Westeros e quase que ninguém comenta. Hoje eu vou lhe contar a história de Lyonel Baratheon, o homem que ousou desafiar o Trono de Ferro e saiu vitorioso sem derramar uma gota de sangue e ficou conhecido como a Tempestade Risonha. Antes de tudo, é importante se situar. Essa história se passa logo após os acontecimentos de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, se você não quer tomar spoiler, assista esse meu outro vídeo aqui, em que eu faço a minha análise e explicação de todo o primeiro episódio do Cavaleiro dos Sete Reinos. Continuando aqui a história, no Trono de Ferro agora está sentado Aegon V, o mesmo Egg que a gente vê aqui na série, e como Lorde de Ponta Tempestade está Lyonel Baratheon. Lyonel era o típico Baratheon, forte, grande, corajoso e extremamente destemido, mas acima de tudo, muito orgulhoso. A diferença de Lyonel Baratheon para outros lords é que Lyonel nunca foi um cara frio ou calculista. Muito pelo contrário, ele era um homem muito intenso. Sua risada alta era famosa e ecoava por todos os salões de Ponta Tempestade, e daí que vem o seu maior apelido, a Tempestade Risonha. Mas em Game of Thrones, homens que sentem demais costumam causar problemas. Em O Cavaleiro dos Sete Reinos, os torneios não são apenas exibições, eles são verdadeiros entraves políticos. E foi em um desses torneios que tudo mudou, o torneio de Ponta Prateada, onde Lyonel Baratheon teve a sua honra ferida. Sua filha estava prometida para se casar com Duncan Targaryen, filho do Aegon V. Porém, o Duncan fez algo impensável para a nobreza. Se casou com a plebeia, Jenny das Pedras Antigas, e traiu o seu voto de casamento. Isso deixou Lyonel Baratheon extremamente irritado e com seu orgulho ferido. Para Lyonel Baratheon, isso foi não somente uma humilhação pública, como uma quebra de acordo político e uma traição do Trono de Ferro. Então ele fez o impensável. Ele foi para a Ponta da Tempestade e se auto-intitulou o Rei de Ponta Tempestade, fazendo um combate direto com o Trono de Ferro. Aegon V, então, seu amigo, se sentiu num dilema: esmagar Lyonel Baratheon militarmente, executar o seu amigo ou manter os seus laços de amizade mais antigos. E o Aegon V não é o tipo de rei que iria destruir seus adversários, principalmente seus adversários sendo alguém tão conhecido de tão longa data. É o mesmo Egg que a gente acompanha aqui na série. Então ele decide fazer algo diferente. Ele decide propor um combate singular. Colocar o seu campeão, Sir Duncan o Alto, agora mais velho, mais experiente e chefe da Guarda Real, para lutar contra o Lyonel Baratheon num combate singular. E a batalha entre os dois é lendária, mas o Duncan o Alto vence e o Aegon Targaryen decide perdoar o Lyonel Baratheon, mantendo ele como Lorde de Ponta Tempestade e agora fazer um novo acordo político. Casar sua filha com o filho mais velho de Lyonel Baratheon, mantendo assim os seus laços de amizade também unidos pelo sangue. Quem é esse filho? É Ormond Baratheon. Ormond Baratheon, para quem não sabe, é o avô de Robert Baratheon. Então, isso faz com que Robert Baratheon não só seja herdeiro de Lyonel Baratheon, como ele também é herdeiro do Aegon V Targaryen, unindo tanto a família Baratheon como a família Targaryen por sangue e fortalecendo a amizade entre eles. A questão é que o Robert, depois de velho, ele faz a rebelião contra a casa Targaryen e ele é o responsável também por tirar os Targaryens do trono. Uma história muito interessante que mostra que não foi o Robert o primeiro a ter a ideia de fazer uma rebelião contra o Trono de Ferro. A diferença é que o Robert foi bem sucedido, mas a rebelião de Robert Baratheon foi infinitamente mais sangrenta e só trouxe a ele desgraça e tristeza, porque mesmo com os Sete Reinos, ele não conseguiu nada. Tudo que ele queria era se casar com a Lyanna Stark e ele não conseguiu. Enquanto que o Lyonel Baratheon fez a sua rebelião, saiu derrotado, mas conquistou tudo que queria. Uma filha do rei se casando com o seu herdeiro legítimo. Algo muito interessante na história dos dois ver justamente esse contraponto. Enquanto um ganhou a guerra, o outro perdeu a guerra, mas não derramou uma gota de sangue, não houve massacre, não houve sofrimento,
e foi apenas uma rebelião decidida num combate singular, em que o derrotado ainda conseguiu sair com tudo que queria, enquanto Robert Baratheon fez uma verdadeira rebelião, um massacre, e não conseguiu seu objetivo maior, que era recuperar a Lyanna Stark. Então assim, se gostou desse vídeo, gostou dessa história, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, porque toda semana eu vou trazer aqui vídeos novos contando mais histórias sobre Westeros.